Gostaria de dividir uma palavra da parte do Senhor ao coração da igreja amada de Cristo. Está no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse, o capítulo é o 3, o verso de número 14. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 14. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém? Todos acharam? Glória a Jesus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Verso 17: pois dizes, estou rico e abastado. Abastado significa cheio de alimento. Não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, essa é a tua palavra, e que ela cumpra o propósito pela qual foi direcionada ao meu coração e agora ao coração da tua igreja, dos seus filhos. Nós repreendemos toda e qualquer distração e ação do maligno sobre as nossas vidas, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Pai, mente aberta, corações prontos para receber da tua palavra, que haja discernimento espiritual sobre tudo o que vamos falar e tratar, mediante o teu querer e a tua boa vontade. Em nome de Jesus, amém. Quero te pedir que nesse momento silencie seu celular, por gentileza. Para que nada venha roubar a sua atenção na palavra. Amém, queridos? Quando falamos do livro de Apocalipse, é um livro muito temido, porque é o livro da revelação. Mas queremos discorrer um pouco sobre o que essa carta que o próprio Senhor Jesus revela ao seu servo João quer dizer para nós na noite de hoje. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, retrata a mensagem da igreja chamada Laodiceia. Essa mensagem podemos falar que ela é direcionada às 7 igrejas da Ásia, como também podemos falar que ela também é direcionada também a tipo de pessoas. Amém, irmãos? Então,
ela é direcionada às 7 igrejas da Ásia, como também podemos direcioná-la a tipo de pessoas. Essa também é uma das 7 cartas que o próprio Senhor Jesus revela ao seu servo João. E vamos entender o que é Laodiceia. Laodiceia era uma das cidades da Ásia Menor, localizada na região de Frígia e Lídia, que aparece na Bíblia como uma das 7 igrejas do Apocalipse. Era uma das cidades mais importantes da região, uma das primeiras sedes do cristianismo. Como era conhecida a igreja de Laodiceia? Ela era conhecida por ser a cidade, melhor dizendo, como era conhecida a cidade de Laodiceia? Era conhecida por ser uma cidade rica, porque produzia lã preta e brilhante, fazia alguns serviços e benefícios bancários, como também alguns produtos do pó frígio, misturado com óleo, como pomada para ouvidos e também colírios para os olhos. Essa região era conhecida também por ser um centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: Colosso, Hierápolis e Laodiceia. Em Colosso ficava as fontes de águas frias, e em Hierápolis, nome bonito, né, gente? Havia fonte de águas quentes. E em seu curso sobre o planalto, isso ia chegando até Laodiceia por aquedutos. E quando chegava essa água em Laodiceia, ela já chegava morna. Então, as águas que vinham de Hierápolis eram quentes, mas era levada por dutos até a cidade de Laodiceia. E ao chegar naquele lugar, essas águas já chegavam mornas. Então nós entendemos que a palavra frio ou quente, ela quer dizer que no original do texto, o que relata é que naquele local havia fonte de águas termais. Amém, irmãos? O que isso quer dizer nesse texto que nós acabamos de ler? Que as águas quentes, elas eram procuradas pelos povos para a cura, como as águas frias também era procurada para refrescar e também para curar. Então, tanto a água quente quanto a água fria era procurada pelaquela cidade, aos moradores da cidade, aos que iam àquele lugar, a Laodiceia, para aproveitar das águas quentes, como também das águas frias. Amém, irmãos? Muito bem. Então, o ato de Jesus dizer que estavam mornos não está dentro daquele conceito de que a gente muitas vezes fala assim: é melhor você ser quente do que ser frio, ou seja, é melhor você estar dentro do que ficar fora, resolve logo o que você quer. O termo usado aqui, morno, não é bom, porque morno vomitar-te-ei, assim diz o Senhor. Não é pelo fato de estar dentro ou fora, embora podemos considerar essa linguagem também, porque ela leva ao entendimento do poder de decisão. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, na revelação desse texto, está dizendo: você não é quente e nem fria. Aos irmãos de Laodiceia estava vivendo um comportamento de mornidão. E porque vocês estão vivendo essa mornidão, estou a ponto de vomitar-te, diz o Senhor. Então esse estado em que o próprio Senhor Jesus revela ao seu servo João, e ele começa a escrever essa das 7 cartas, na última carta, no livro de Apocalipse, aos irmãos de Laodiceia, está trazendo ao meu entendimento e ao seu entendimento que a mornidão, o que é, irmão? Significa a perda de temperatura. Não é quente, nem frio, morno, está no meio. E aí eu me lembro de uma das ministrações, agora não sei se foi aniversário, se foi explosão de glória, do nosso pastor Edson Hanna,
quando falou que o meio não é um lugar bom para o crente. Foi onde levou o entendimento da temática saindo da indecisão. E nós precisamos entender que o meio, oscilar, não é algo bom num posicionamento cristão. Não é algo bom para mim e para você num posicionamento de fé, dentro daquilo que professamos diante de Deus, perante os homens. Amém, irmãos? Então, quando o próprio Cristo fala, perderam a temperatura, estão mornos, o que nós podemos ligar a uma perda da essência. E a palavra que nós vamos ministrar hoje é recuperando a essência. Precisamos recuperar a essência. E a narrativa do texto é melhor que seja quente ou frio. Não na linguagem de dizer está dentro ou fora, como também você pode entender dessa forma. Mas quente era para cura e frio também para cura. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Cada um de nós aqui recebeu um chamado da parte do Senhor. Cada um de nós aqui tem algo peculiar de Deus na sua vida. Dom, talento, algo que desenvolve somente em você. É seu. Numa família de 7 eu sou. Meus irmãos pode até ser parecidos, mas iguais não somos. Não. Podemos carregar alguns traços. Eu, por exemplo, olho para mim e vejo a minha mão é parecida com a mão de papai. Né, Dilson? Minha mão é parecida com a mão de papai. Mas eu não tenho o corpo do meu pai. O corpo do papai é todo meu irmão Dilson. Pegou tudo do papai. Olha só fiquei com a mão. Vocês estão entendendo? Então, dentro de uma família, podemos ser parecidos, carregarmos alguns traços, mas iguais não somos. Mas carregamos algo que é nosso, é peculiar, é seu. E o que o Senhor Jesus está trazendo através dessa carta para mim e para você, o seguinte entendimento: você é quente ou você é frio? Aleluia. Porque o estado de mornidão não cabe a mim, a você. O estado de mornidão não é um lugar confortável, não é um lugar bom. Então essa perda de temperatura está levando a mim e a você o que? Perda de governo. Falta uma regulagem, isso precisa ser ajustado. Então o que o Senhor está dizendo aqui para mim e para você nessa noite: recupere a essência. Isso também é recuperar o governo de Deus em sua vida, como também retornar a um propósito. Se eu estou recuperando a essência, entendendo que eu estou vivendo talvez um estágio de mornidão espiritual, opa, eu não fui chamado para ser assim. Eu não devo caminhar dessa forma. Eu preciso entender que eu preciso ser fonte de cura dentro do meu chamado. Se é da libertação, então que eu ore mais, que eu faça mais, que eu imponha as mãos para a cura. Se é do louvor, então que eu adore mais, que eu louve mais, que eu me consagre mais. Se é dentro de alguma outra função da igreja, que eu faça mais, que eu me posicione melhor. Para quê? Para ser visto pelos homens? Não, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso está olhando para mim e para você. E essa carta, ela é uma advertência, dizendo: ei, olhe, se atente ao chamado, a um conserto. Se atente a um reparo emocional que precisa de um ajuste. Então o Senhor Deus está falando comigo e com você nessa noite. E eu queria levar como segundo ponto dessa mensagem hoje, eu quero falar um tipo de pessoas que acham que são e não são. Como também eu quero falar um tipo de pessoas que acham que estão, mas não estão. Eu faço parte da comunhão rara. Eu faço uma convocação, tu não vem, então tu não está. Eu faço parte do ministério de oração da igreja. Tá, nós vamos orar no monte após o culto. Eu não vou não, porque eu tenho uma pizza para comer com um varão ali. Não tá. Propósito, irmãos. Propósito, irmãos. Entendimento daquilo que nós estamos fazendo aqui precisa ser maior.
Entendimento do nosso posicionamento aqui, irmãos. Nós não estamos aqui para ser massa de manobra. E não é isso que o Evangelho de Deus está sendo pregado aqui, não é dessa forma. Mas conscientizando a nossa importância como homens e mulheres de Deus no reino. Conscientizando a nossa importância no reino de Deus. Existe algo da parte de Deus sobre a sua vida que precisa ser trabalhado de uma forma melhor. Vocês concordam comigo? Em cada culto, em cada momento de ministração, o Espírito Santo está nos chacoalhando o quê? Para ver o que está aí dentro. Para saber como é que você vai se comportar no dia da aflição. Para saber de verdade se dá para contar com você na hora do derramar. Ou que talvez por falta de algum ajuste na hora do derramar você não aguenta. Aí perde tudo que foi derramado. Vem no culto, recebe, roda. Lá fora, perdeu tudo. O ajuste é necessário para o equilíbrio emocional e o bom andamento dessa obra. Estar em Deus, estar em Cristo, ser achado nele e ele em nós. Eu estou falando hoje a pessoas que perderam talvez a sua essência. E perder a essência também é perder o rumo. E perder o rumo é não ter nem ideia do que você está fazendo aqui hoje. Eu vim hoje no culto porque não tinha nada para fazer em casa, então eu vou lá dar um rolê. Diz que o louvor é bom, os irmãos se reúnem, o pastor é maneiro. De vez em quando ele faz umas graças lá, é legal. Eu vou dar umas risadas, vou embora para casa, acabou a noite, acaba cedo o culto. Vou no rodízio da praça, depois eu vou, durmo cedo, vou trabalhar, beleza, concluí a minha rotina dessa semana. É para isso que você foi chamado? É para isso que nós estamos aqui? Não. Então o entendimento é viver o ajuste a cada culto, a cada momento, o aperfeiçoamento, para fazermos a diferença nessa terra, marcando o nosso tempo e não ser marcado pelo tempo. Marcando o ambiente onde nós estamos vivendo, com aquilo que carregamos em Deus, a essência, a temperatura. E eu quero perguntar mais uma vez, como é que está a sua temperatura espiritual e emocional diante de Deus? Eu estou quente, curando, ou eu estou frio, refrescando a vida de alguém, ou eu sou morno nos meus afazeres cristãos? Aonde eu estou em Deus nessa caminhada, nessa trajetória? Aonde nós estamos? Aonde a igreja de Cristo nesse século está nessa caminhada, nessa trajetória? Fato é que está escrito na palavra de Deus que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Mas entenda, o amor de muitos, não todos. E eu e você fazemos parte daqueles que ainda têm amor pela obra e por Cristo. E se temos amor pela obra e por Cristo, precisamos entender se nós estamos quente ou frio. Amém, igreja? Verso 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Então o verso 15 fala de um povo que perdeu a temperatura, perdeu a sua essência. Morno quer dizer nem lá nem cá. Você percebe que falta está fazendo o estado de decisão da pessoa em ver em que lado ela está? Você percebe que na narrativa do texto é o próprio Senhor Jesus dizendo assim: conheço as suas obras. Conheço quem é você. Conheço quem é você. E porque você não é frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Está dando as duas opções aqui, não é, irmãos? Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és frio ou quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você vê que a narrativa desse texto fala sobre uma repulsa, algo que
Vomitar é bom, irmãos? Eu não suporto. Não gosto. Mas vomitar quer dizer, não caiu bem, não digeriu bem, está dando ruim. Não está agradável. E o próprio Senhor Jesus está nessa narrativa dizendo, estou a ponto de vomitar. Por quê? Porque falta decisão ainda no ser. Quem você é o Senhor? Está faltando o quê? Isso significa que nos falta uma regulagem, um ajuste na temperatura emocional, um ajuste na temperatura espiritual, ao ponto de definir o chamado, o posicionamento em Deus, em Cristo Jesus. Conheço as tuas obras. Isso quem diz, o texto narra, é quem? O próprio Senhor Jesus. E aqui ele se apresenta como o amém, o final. Mas ele diz assim: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, está dizendo, eu sou o seu amém. Eu já sei qual é o seu final, mas estou hoje nessa noite te despertando para saber, como é que você está? Você está frio ou quente? A advertência chegou para mim, para você, para nós nesse tempo. E nós precisamos viver esse momento de ajuste. Porque, ora, você está sendo filmado. Os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, olhando para cada um de nós, do nosso proceder, da nossa caminhada, do nosso cotidiano. Como está a nossa prática? Declaramos que somos cristãos, que somos crentes, fiéis a Jesus Cristo. Mas basta apertar um pouquinho e você revela quem você é, né? Basta apertar um pouquinho e eu acabo revelando quem eu sou. Quer saber quem você é? É quando você está no campo da provação, quando você é levado para o deserto, quando você é levado para a prensa, para a moenda do Senhor. Aí você revela quem você é. Por isso é necessário passarmos por diversas provações. Por quê? Para realmente extrair o que é bom em você. Mas o que é mal é para ser colocado para fora, é para viver um momento de expurgar, colocar para fora o que não pertence a você. Nós somos feitos para gerar bons resultados, irmãos. Mas por conta do pecado, a humanidade caminha esse passo. E essa carta do próprio Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia, como também aos seus filhos, é justamente para trazer o entendimento e o conhecimento daquilo que precisamos ser e fazer no tempo presente. Vocês estão compreendendo o que o Senhor está falando através da sua palavra? Mas o que é mais fácil a gente viver no tempo como hoje? Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, e lá o pastor vai impor as mãos sobre mim, vai orar, vai me dar o passe, e aí, eita glória, aconteceu, e eu fiquei bom, sarado, curado. E esse que é o maior problema, porque a gente vem para cultos como esse, no intuito somente de receber ou de buscar, quando na verdade o entendimento deveria ser outro. Eu estou indo para entregar, para servir, para mostrar quem eu sou. Na comunidade da fé, é isso que se espera. Na comunidade da fé, dos salvos e lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é isso que se espera de mim e de você. Oxalá que seja quente ou frio. Eu quero deixar uma das revelações que eu tive do entendimento dessa palavra a vocês, que ser liberto pelo poder da palavra exige a participação de um indivíduo. Eu quero ser liberto, eu vou para o culto que eu quero ser liberto, mas você vai ter participação nesse trabalho de libertação, que é a mesma coisa da cura da alma. Somos a igreja que trabalha com cura emocional. Aí você não consegue resolver uma adversidade, manda lá para o pastor que lá tem cura da alma, então o problema é meu. E não é bem assim que funciona. Para viver libertação, precisa ter a participação do indivíduo.
Porque se você não tiver realmente decidido a viver o processo de libertação, ela não vai acontecer. Eu posso orar por você, porque o Senhor me ungiu para isso. O Senhor me chamou para isso. Você pode até ter um alívio, mas uma libertação total não vai ter, porque não há vontade, não há desejo de viver tal libertação. E a gente vai ver nos evangelhos, quando todas as pessoas que Jesus alcançou e colocou as mãos sobre elas, ou aquelas que tocaram em Jesus, ele disse: vai, a tua fé te salvou. Então ele sempre mencionou que é a força de vontade da pessoa, é o acreditar da pessoa, é a fé da pessoa que vai levar ela a um passo maior na sua vida. Todos estão entendendo até aqui? Então a libertação, ser liberto pelo poder da palavra, exige a participação do indivíduo. Se não tiver isso, se não tiver essa aceitação, essa afeição pela palavra, por Cristo, se não tiver isso, a pessoa fica no estado de mornidão. Esse é o estado de mornidão. Aí eu não faço a minha parte, eu não me desenvolvo, eu não acredito. Não, eu vou lá, ora aí por mim. Faz aí, isso é legal, né? É mais um culto, né? Você vai na casa do irmão lá, vai lá orar pelo irmão fulano. A gente vai orar. Faz um trabalho de libertação a gente vai fazer. Mas se a pessoa não aceitar, não houver aceitação, participação, não adianta, o trabalho é em vão. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou isso dizendo: a tua fé te salvou. O acreditar te salvou. Precisamos desenvolver esse estado em nossa vida, amém, irmãos? Como também ser curado por aquilo que a Bíblia revela exige um preço. Ser curado por tudo aquilo que a Bíblia revela também tem um preço. Qual é o preço, irmãos? A decisão, irmãos. A decisão é o preço. Esse é o preço. Para que você seja curado, você saia do estado de pecado, você precisa ser decidido. Eu me decidi a não fazer mais, porque senão não adianta, irmãos. Então o que eu quero aproveitar nesse momento e dizer: não adianta você empurrar. Vai lá para a clínica da alma, vai lá que o pastor vai orar, vai botar a mão. Irmãos, não é o problema da gente orar e colocar as mãos, mas a gente não está aqui para ficar enxugando gelo. A gente não está aqui para trabalhar para o diabo, eu estou aqui para trabalhar para Deus. Porque se a pessoa não se decidir em Deus, o que acontece, irmãos? Vamos lá, aula de libertação. O que acontece? Eu oro por uma pessoa que não quer Jesus, ela só quer a bênção de Jesus. Aí eu oro por ela, ela sai daquele momento, eu repreendo aquele mal, aquele espírito maligno, aquele demônio que atuou na vida dela. O demônio sai. Alguém pode me ajudar aqui? Vem cá, Cíntia, é isso. Eu oro pela vida da Cíntia. E orei por ela. Eu sou o espírito maligno. Alguém orou e aí o espírito maligno, ele sai. Porque agora está envolvida pela graça e o poder de Deus. Saiu, se afastou. Mas quando ela põe o pé para fora de novo, aquele espírito maligno vem: dá o braço aqui, dá o braço aqui. Eu sou teu, tu é meu. Nós temos uma aliança. É assim que funciona. Porque, obrigado, Cíntia. Por quê? Porque não houve decisão de rejeitar o mal que foi alimentado durante anos na vida. A gente alimenta um vício, a gente alimenta um pecado, a gente alimenta uma palavra, a gente alimenta uma frase: a minha mãe tinha diabetes, possivelmente eu vou morrer de diabetes. Vai. Tu alimenta esse demônio, tu alimenta esse diabo. Eu não suporto o Caio, meu santo não bateu com dele. Você vive assim? Não tem conversão. Adianta a gente orar? Adianta vir para culto? Adianta fazer? Não adianta. Porque não tem aceitação e afeição pelo Evangelho. Continua sempre morno na casa do Senhor. Não é quente, não é frio. Não cura, nem refresca. Não sabe de que lado está no caminho do Senhor. Eu preciso ter decisão naquilo que prego e faço diante do Evangelho. Jesus pagou o preço por mim e por você, sim ou não, igreja? E nos deu o que? A graça. O que é a graça? O favor imerecido.
Jesus pagou o preço por mim e por você. Amém? Amém, irmãos? Pouca gente disse amém. Você não acredita nisso não, é? Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. Amém? É fato, é verdade. Sim, eu acredito. Amém? Quer dizer, assim seja. Eu acredito. Ele morreu por mim, por você. Agora, a salvação dada por Cristo foi feita, favor imerecido. Qual o problema agora, pastor? Me pergunte, qual o problema agora, pastor? É que nós não pagamos o preço por Jesus. Ele pagou o preço por nós. Mas tem preço, mas a salvação não é de graça. Salvação é de graça, tudo certo e garantido. Mas agora tem um preço que eu preciso pagar. Jesus mesmo disse nos evangelhos: ei, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz você acha que é essa? Que cruz você acha que é essa? Aleluia. Eu preciso pagar o preço também para seguir a Jesus. E qual é o preço? O preço que eu preciso pagar é a minha decisão de fato de estar com Jesus. Mas deixar de ser um pecador é fácil? Claro que não. Deixar de viver o pecado é fácil, irmãos? Claro que não. Por quê? Porque exige o quê? Disciplina. Viver uma vida irrepreensível é difícil. Exige disciplina. E quem é que gosta de ser disciplinado todo dia? Vai lá, irmãos, fala aí. Tu gosta? Eu não. Quem gosta, irmão? Não pode isso. Aí você vai, não pode esse caminho, não pode aquele, não pode aquele. E você, ai meu Deus, não pode. Cuidado, cuidado. Quem gosta de disciplina, irmãos? Cuidado, não olha para cá que é pecado, se ajeita para cá que é melhor. Tu é filho de Deus, não faça isso, não faça. Disciplina. Quem gosta de disciplina, irmãos? Então, ninguém gosta, é difícil, mas é necessário para alcançarmos a estatura de varão perfeito. Mas quando a gente ama Jesus, quando a gente ama esse evangelho, quando a gente entende que é pelo um bem maior, que pelo um favor que a gente não tinha como pagar, Ele pagou na cruz do Calvário por mim e por você. Quando a gente entende o favor de Deus sobre a nossa vida, a gente de verdade levanta a mão e diz assim: eu sou teu e tu é meu. Eu sou teu e tu é meu. Nada vai me roubar do teu amor. Aleluia. Aleluia. Viver uma vida de disciplina, viver regulando as nossas próprias vontades e desejos carnais. E muitas das vezes a gente faz como nossos irmãos em Laodiceia. Para que eu vou mudar? Eu tenho tudo. Olha lá, ó. Verso 17. Pois diz: estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. E o próprio Senhor Jesus agora fala assim: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Observe, nós estamos falando de uma cidade que era riquíssima, de uma cidade desenvolvida no seu trabalho, de uma cidade que não tinha necessidade humanamente falando, mas o próprio Senhor Jesus, através da revelação dessa 7ª carta enviada ao seu servo João, está chamando a atenção dos nossos irmãos em Laodiceia, dizendo: ei, existe algo que precisa ser sanado. Para de bater no peito aí com essa soberba que vocês são a última Coca-Cola do deserto, que não é não. Os olhos do Senhor achou defeito em ti. Então o próprio Senhor está dizendo: ei, você não é isso tudo não. És infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E agora o próprio Senhor Jesus começa a dizer o que o povo de Laodiceia tem que fazer. Verso 18, ele começa a dizer: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Espera aí. Mas a gente não está falando de um Jesus que deu tudo de graça, que salvou e deu a salvação, o favor imerecido. É nosso, somos salvos pela graça de Cristo.
Então quem crê em Jesus está salvo nele, beleza, amém, glória a Deus. Mas espera aí, o que ele está dizendo? Aos irmãos que vivem a mornidão, aos irmãos que foram achados mornos na presença do Senhor, ele está dizendo assim, ó: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, para que veja. Peraí, mas não era o povo que vendia a melhor lã, uma lã preta e brilhante, conhecida, quando via um homem com uma túnica toda bonitinha, preta, feita com aquela lã? Esse irmão é lá de Laodiceia, é a cidade rica, esse homem tem dinheiro, tem posses, mas Deus está dizendo aqui: a sua veste nupcial, o seu estado emocional, o seu espiritual está nu. Talvez nós estamos dentro da casa do Senhor, vestimos bem, estamos falando bem, lemos a palavra, conhecemos muito de Gênesis e Apocalipse, e o Senhor está dizendo: você é cego. Mas eu estou vestidinho, estou bonitinho, de frente estou bonitinho, de lado estou bonitinho, né? Aí Jesus falou assim: não, você está nu. Compre de mim vestes brancas. Você ainda não está enxergando uma verdade que está sendo explícita aos seus olhos, mas não está enxergando por quê? Talvez a altivez e a vaidade está grande demais. Talvez a soberba está grande demais. Quantos estão entendendo a mensagem do Senhor nessa noite? E agora a gente começa a conhecer um Jesus que está vendendo, irmãos. Porque no texto vai dizer assim: compre de mim. Nós conhecemos um Cristo que deu a vida, deu tudo por nós. Mas agora nesse texto aqui, aos irmãos de Laodiceia, Jesus está falando assim: eu aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não manifeste a vergonha da tua nudez, e compre colírio para ungir os olhos, para que veja. Então hoje nós estamos conhecendo aqui, em Apocalipse, capítulo 3, verso 18, Jesus um vendedor. E agora Jesus está vendendo algo. E o que ele está vendendo agora, irmãos? Vou até beber água agora, irmãos. E tu glorifica Jesus aí. Jesus está vendendo valores. O que nós devemos comprar de Jesus são valores. Sabe, Júnior, tem valores que a gente deixa perder pelo meio do caminho. De repente você começou, de repente Lohane, Júnior, a gente começa a nossa caminhada muito boa, quente, sabe, Ítala? A gente começa quente. A gente começa, João, curando. Como também a gente pode, Caio, começar refrescando. Se naquele irmão do refrigério, o outro chega com uma... Não, calma aí, você sempre tem aquela palavra que traz o alívio. Mas alguns valores se perderam no caminho. E agora em Apocalipse 4, 18 está aparecendo aqui para mim e para você, Jesus o vendedor. O vendedor de quê? De valores que foram perdidos. Eu quero apresentar para você a banca de Jesus nessa noite. Desse Jesus vendedor, nessa banca dele tem algo de valor para que a gente possa comprar e recuperar o estado emocional pela qual talvez nós te perdemos no caminho. Nessa banca tem um valor chamado amor. Alguém quer amor aí? Nesse lado aqui, quem quer amor? Quem quer comprar amor aqui no meio, o amor de Jesus? Quem quer viver o amor de Jesus desse lado? Aqui tem alguém que gosta de amor, que quer ser amor. Tem alguém aqui que quer dar amor, viver amor, ser amor? Tem alguém aqui nesse lado? Valores precisam ser pago o preço agora. Qual o preço? Eu preciso, Jesus está falando assim: ei, compre de mim ouro refinado pelo fogo. E amor não é coisa que dá em árvore, é coisa que se constrói.
E às vezes quando a gente é apaixonado no novo relacionamento, né, a gente fala que ama. Eu te amo. Basta a primeira crise, vai para lá, Satanás. Então que amor fajuto foi esse? Você quer saber se de fato você ama alguém? É o tempo que vai dizer, porque o amor lhe constrói. O amor é provado no fogo. O amor é a resistência. O amor é aquele que suporta. O amor suporta. E se você não está suportando, está lhe faltando amor. E Jesus hoje na banca, Jesus o vendedor, tem amor. Tem mais, tem mais. Nessa banca que Jesus está hoje apresentando, Jesus, o nosso vendedor, está se apresentando o quê? Tem alegria. Tem alguém querendo alegria? Tem alguém aqui querendo alegria? Tem alegria. Mas que alegria? Você anda cabisbaixo, só fala derrota, só vive reproduzindo o noticiário da TV, só vive reproduzindo as maledicências lá fora. É o tempo todo amargurado. Jesus tem alegria. Tem alguém querendo viver alegria aqui? Tem alguém querendo comprar alegria, pagar o preço da alegria? Tem alguém? São valores que o próprio Jesus está falando. Compre de mim valores. Eu paguei o preço pela sua vida, mas você está disposto a se inclinar e viver um relacionamento mútuo comigo? Alguém aqui nessa noite está entendendo o que o Espírito está falando a essa igreja? É necessário viver esse relacionamento com o Senhor. E a gente quer muito me dá e não entrega nada. E no relacionamento tem que ter entrega. É casamento, é com marido e mulher. Se você ofende a mulher o tempo todo, à noite não tem festa. Como também você, mulher, fica atazanando a vida do marido. Ele chega atribulado do trabalho, não vai arrumar nada, não vai ter cabelo, não vai ter unha, não vai ter nada. Você é o Satanás. É casamento, e assim como o casamento é a nossa vida espiritual com o Senhor, precisa relacionamento. Eu preciso me doar para receber. Eu preciso fazer a minha parte. Caiu o som para mim, gente. Arruma aí alguém. Aleluia. 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 Você pode glorificar ao Senhor Jesus? Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus? E nessa prateleira, nessa banca de Jesus tem também outra coisa: longanimidade. Tem alguém querendo viver isso na sua vida aí? Tem alguém querendo comprar esse tipo de valor? Isso, pode melhorar mais. Tem alguém querendo comprar esse tipo de valor no Senhor? Tem alguém? Benignidade. Tem alguém querendo ser benigno? Eu sou benigno. Eu sou longânimo. Eu quero isso, eu preciso desse valor. Foi perdido na minha caminhada. Foi perdido na minha história. Eu preciso. Jesus está dizendo: compre de mim valores para essa caminhada. Compre de mim valores para prosseguir na sua jornada. Bondade. Tem alguém querendo bondade aqui? Mansidão. Tem alguém querendo mansidão aqui, irmãos? Tudo isso está na bancada do Senhor Jesus, dizendo: eu preciso que você entenda que existem valores, que precisa ser pago um preço. E eu já vou falar desse valor, essa moeda, como é que é o preço? Está na sua mão, está em você, você tem aí, tem hoje como pagar por isso. Todos nós temos o valor para pagar sobre isso que o próprio Jesus está falando. Todos nós temos. E ele está dizendo: mansidão, domínio próprio. Aonde se encontra isso, pastor? Gálatas 5:22. E a moeda, Senhor, e a moeda, pastor, como é que eu faço para obter, para comprar tudo isso? A moeda se chama decisão. A moeda que eu preciso trabalhar para comprar esses valores são a minha e a sua decisão. Essa é a moeda. Lembra que eu falei sobre afeição e aceitação por Cristo? E porque a gente entra num estágio de mornidão?
Porque a gente acaba não vivendo essa decisão de realmente ser quente ou frios diante do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Então o fato dos irmãos de Laodiceia serem a cidade mais rica de Frígia, produzir lampreta brilhante, serviços bancários e fazer lá as pomadas, né, para cura, como os colírios para os olhos, tudo isso que eles faziam era legal. Mas perderam a essência. Perderam a essência. Perdeu-se valores. Perdeu-se o propósito. E perdeu o valor, perdeu o propósito, está como o barco à deriva. Eram tudo isso e por conta do orgulho? Não, nós já temos tudo. Não precisamos de nada. Aí o próprio Senhor diz: você é cego. É infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que nós queremos, irmãos, com esse sermão é passar o seguinte entendimento: Deus está regulando a nossa vida nessa noite. Deus está nos ajustando nessa noite a um estágio emocional, a um equilíbrio sobre tudo que nós estamos vivendo e temos ainda a viver. Deus requer de mim e de você um equilíbrio emocional. Deus requer de mim e você um estágio maior, mais avançado em decisões, em saber aquilo que somos e temos nele. O intuito dessa mensagem é fazer você lembrar que Deus está te aperfeiçoando nesse caminho. Então não tenha pressa nem medo de viver o processo. Deus sempre fez isso. Deus sempre fez isso. No início de tudo, lá na Gênesis de Deus. Aumenta mais um pouquinho para mim, eu estou sem retorno. Lá na Gênesis de Deus, disse o Senhor Deus: haja luz, e houve luz. Depois volta a Deus naquilo que já havia falado, e Ele agora vai ajustando. E Ele separa o dia e a noite. Ele faz as luzes para governar o dia e luz para governar a noite, a lua, as estrelas, os astros, os luminares. Deus disse: haja água, e Ele depois fez a separação das águas. Ele sempre volta e ajusta alguma coisa. Me lembra também Jesus quando encontra a mulher samaritana. Ele pede para ela: dá-me da água que tu tem. Ela disse: eu não posso ter relacionamento com você, ser judeu e eu samaritana. A gente conhece a passagem. E Jesus agora começa a ajustar, dizendo assim: eu que tenho algo bom para te dar. Olha Jesus vendendo novamente aí. Olha Jesus vendendo uma água para essa mulher. Olha Jesus mostrando: eu que tenho uma água para te dar. Uma água viva, que a sua vida nunca mais será a mesma. E ela: o que eu preciso? E ele disse: vai lá e chama teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus começou a trabalhar na alma dela. Jesus começou a mostrar que ela precisava viver um ajuste. E ela se submeteu, ela houve aceitação, houve a inclinação daquela mulher. E depois, quando Jesus começa a tratar, fala da história dela, da vida dela, a Bíblia diz que aquela mulher, quando sai, os discípulos estão chegando perto de Jesus, e aquela mulher já sai dizendo as boas novas: esse homem é um santo homem de Deus, é o Messias. Ela já sai pregando, transformada pela água da vida que Jesus deu a ela. Jesus derramou sobre a vida daquela mulher uma água fresca, e era o que ela precisava naquele momento. Será que nessa noite você precisa dessa água fresca sobre você, para resfriar você desse calor das suas emoções, para resfriar você desse fogo da alma que está te consumindo em seus próprios desejos carnais, talvez maledicente? Essa ambição que você tem de querer ter, ser. E para onde você vai com tudo isso? Para onde nós vamos com tudo isso? Se não é para trabalhar para o reino de Deus, para nada presta.
só para consumir você, a sua carne, a sua vida, ocupar você na terra, e você não tem ocupação no reino. Ei, Deus está chamando a mim e a você para viver uma ocupação no reino, para entender quem nós somos nele. Assim como Deus regulou no passado, ajustou no passado, está fazendo no tempo presente. Ele está nos ajustando, nos regulando. Tratando da nossa temperatura emocional. Para que a gente possa entender que esse é o zelo do Senhor. Esse ajuste, essa restauração pela essência é necessário. Por quê? Por quê, pastor? Porque está lá no verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sede, pois, zeloso e arrepende-te. O pai, quando ama, ele corrige seu filho. E esses dias, Enivaldo e Janaína, eu me peguei pensando num ato que ocorreu lá em casa. O Renan fez uma malcriação. E ele queria algo, e eu falei, eu não vou dar, que eu já falei que eu não vou dar, que isso é ruim para ele, não é o momento. Mas sabe aquela pirraça? E ele ficou, eu quero, eu vou fazer, e eu quero. Eu falei, meu Deus, é um pingo de gente, não aguenta um tapa. Ele estava querendo medir força com o pai. E ele estava, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu falei, meu Deus, eu não, sabe aquele dia que você não está afim de corrigir? Você não está afim de bater? Aí o que eu fiz? Eu fiquei olhando, eu falei, vou ficar calado um tempo, porque se eu pegar ele agora, eu arrebento ele. Porque talvez eu vou fazer na ira, e não é bom. Ó, se liga, hein? Ó, se liga, pai e mãe. Se eu for pegar agora no ato, no calor da emoção, na ira, vai dar ruim para ele, vai dar ruim. Ele não aguenta o peso dessa mão, não vai descer bonito, vai o melado, vai descer. E falei, e agora? Então o que eu fiz? Eu fiquei parado e olhando, se esperneando, se batendo. Falei, vou ver onde vai dar essa palhaçada dele. Ele se cansou, parou. Falei, agora toma banho e vá para o seu quarto. Mas tem momento, olha irmãos, o que eu estou falando é espiritual da mesa. Quando eu fiz isso, Deus falou no meu coração, é assim que está a minha igreja. Assim estão os meus filhos. Tem filhos assim, Evani, como o seu filho Renan. E perguntam, Deus, por que você está calado? Porque Ele não está afim de descer a mão em você. Deus não está afim de descer a mão para te acertar. Está caladinho, esperando o quê? Parar essa palhaçada. Desculpa, mas aqui é direto. Parar. Peraí, para. Tem que parar. Vai espernear e Deus está ensinando. Eu já te mostrei, já falei várias vezes, isso aí não vai dar certo. Para que vai insistir no erro? Deus está falando para alguém, para que insistir no erro? Deus está falando para pessoas que para de espernear. Se ele está calado é porque não é hora de fazer, não é hora de tomar decisão, não é hora de espernear. Pois para, muda a fala, obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Então o filho obediente alcança o coração do pai. Filho obediente tem privilégio. Filho obediente tem privilégio. Jesus, quando foi a João Batista para ser batizado, para cumprir o que fora dito, o céu se abre, mas que a voz diz, esse é meu filho. Vocês não frequentam igreja não? Vocês não sabem? Esse é o meu filho, a quem eu tenho prazer, satisfação, orgulho. Olha o próprio Deus falando de Jesus. Então, filho obediente, que sabe o propósito, para que foi chamado, é amado. Mas esse mesmo filho, depois desse ato maravilhoso, ser reconhecido diante dos céus e da terra, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, diz a palavra de Deus. Então o fato de ser filho não nos isenta de viver provações.
O fato de sermos filhos não vai isentar de viver dificuldade, mas eu preciso entender que eu sou filho, eu tenho garantia. Tem privilégio, tem paternidade. Então se está doendo aí, calma, papai está chegando para resolver o BO. Alguém pegou isso aqui? Está doendo, está difícil aí, papai está chegando, você não está sozinho não, você foi conduzido a viver o tempo de processo, o momento, é o momento, vai passar, é o momento, vai mudar. Mas o que eu preciso é deixar de ser morno, é sair do meio, é saber que lugar eu estou nessa história, quente ou frio, cura ou refresca. Eu estou caminhando para o final agora. Jesus vai falar assim para os irmãos de Laodiceia, no verso 20. Verso 20 diz assim a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo para ele assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha como estava a vida dos nossos irmãos de Laodiceia. O próprio Senhor Jesus está dizendo assim: eu estou à porta. Se Jesus está à porta, ele está o quê? Do lado de? Está onde, irmãos? Do lado de? Ele não está dentro. E a gente quer ser quente, quer ser frio, quer fazer, quer privilégio, mas a essência tu já perdeu, nem notou que o mestre está do lado de fora. E ele está batendo na porta ainda dizendo assim: ó, entra culto, sai culto. Eu estou falando, muda a tua história, sai dessa indecisão, te aperfeiçoa. Ele está batendo na porta, está dizendo: deixa eu entrar, eu sou educado, eu quero te ajudar, papai está aqui. Mas tem afeição por ele? Tem aceitação? Você quer de fato libertação? Então deixa. Então deixa Jesus fazer alguma coisa por ti mesmo nessa noite. Então se permita viver algo com o Senhor nessa noite. Ele está dizendo aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso tem preço, irmãos. Requer renúncia. João Freitas e Keila, são renúncia. Se não tiver renúncia, se não resistir às tentações, às provações, você não vai passar para outra fase, não vai entender. Quantos estão entendendo a mensagem? Ao vencedor significa aquele que suporta, aquele que resiste, aquele que está perseverando, aquele que ganhou a luta. Ele vai se assentar em um lugar de governo, em um lugar de paz. Está resistindo? Tem um lugar de governo, tem um lugar de paz para você. Está vencendo, está entendendo, está ganhando a luta, entendeu? Então a palavra diz: tem um lugar de paz para você. Quantos nessa noite estão dispostos a viver o propósito de Jesus em sua vida? Quantos? Quantos estão dispostos a viver o propósito de Jesus em sua vida? Então vocês concordam comigo que chegou a hora de subir a temperatura? Ou para quente ou frio, mas chegou a hora de subir. Amém? O Senhor regulou aqui, não regulou? Chamou a nossa atenção para algo que estava aqui passando despercebido. Sim ou não, irmãos? Vamos subir a temperatura? Vamos restaurar a essência? Vamos restaurar a essência? Ele está à porta batendo, dizendo: deixa eu entrar. Saia dessa indecisão. Quem dera se você fosse quente ou frio. Eu gostaria que a igreja, por gentileza, se colocasse de pé.
Senhor está te chamando para o encontro nessa noite. Você poderia fechar os seus olhos, por gentileza, e curvar a sua cabeça e orar comigo? Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados e falhas, pelos nossos erros. Reconhecemos que ainda não somos aquilo que deveríamos ser, mas nessa noite estamos unidos, ó Pai, em oração, te pedindo, ó Pai, nos ajude nesse caminho do aperfeiçoamento. Venha regular a nossa temperatura, estamos dispostos a viver isso, Senhor Jesus. Faz outra vez, Senhor, a tua grande obra em nossa vida, faz outra vez. Nos alinha nesse caminho, ó Pai, de devoção, de separação, nesse caminho de santidade. Nós queremos sim de Ti comprar amor, os valores do Senhor, a alegria, a longanimidade, benignidade, a bondade, Senhor, a fidelidade. Queremos, ó Pai, ser manso de coração. Nos dê, ó Pai, o domínio próprio, meu Senhor, e um poder de decisão inabalável. Nos ajude, ó Pai, a não nos perder nesse caminho de aperfeiçoamento na Tua obra. Ajuda-nos, Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Pai, o Teu governo e a ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Eis aqui a nossa vida, o nosso coração, a nossa família. Nós queremos voltar à essência, nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar à essência de tudo. Tu és o nosso amor. Nós levantamos um dia a mão para o Senhor e juramos fidelidade. E por muitas vezes nós profanamos o Teu nome, dizendo que amamos, mas se apaixonamos pelo mundo. Perdoa-nos, Senhor, perdoa a Tua igreja, a igreja brasileira, perdoa o Teu povo espalhado sobre a face da terra. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos males, nós nos arrependemos dos nossos feitos, nós nos arrependemos do pecado dos nossos pais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faça voltar ao primeiro amor. Nos faça voltar ao início de tudo. Nós queremos nos reconciliar com o Senhor, ó Deus. Aquece o nosso coração e aquieta a nossa alma dessa confusão mental, dessa ação do maligno que tem tentado destruir a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, nossos sonhos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Que seja uma noite de cura, de transformação, de libertação, e o Senhor seja glorificado em nosso meio. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.